Bora! E aí, galera, estamos no ar com a segunda temporada do BoraCast. Eu sou a Naya Camargo e esse videocast é um espaço aberto, artístico, sem rótulos, sem censura, sem filtro, com muito respeito, um lugar de fala e de muita escuta também, que é um braço do festival BoraFest. Na primeira temporada, a gente trouxe pessoas incríveis aqui, que são dos bastidores da arte, que tem muita coisa para compartilhar com a gente, em aspectos sociais, profissionais e pessoais, e a gente segue nessa segunda temporada assim também. Para vocês acompanharem tudo, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas redes sociais e o link está aqui na descrição. Nosso convidado de hoje é o Felipe Morosini, fotógrafo multiartista de São Paulo. Seu trabalho vai de editoriais de moda, a cenografia, fotografia de arte, vídeos, design e intervenções urbanas, que eu acho que é coisa bem forte, mas, né, por enquanto, sei lá. E o centro de São Paulo é uma verdadeira inspiração para ele, para sua obra, sobretudo o Minhocão, além de ser a sua morada, né? Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui. Felipe, a nossa primeira pergunta sempre é: quem é você com as suas próprias palavras? Você se descreve aí, se defina da melhor maneira que você quiser, ou da pior. Bom, eu sou o Felipe, eu sou paulistano, um sonhador. Eu sempre falo na minha bio, ela tá escrito isso, um sonhador. E eu gosto de pensar que eu poetizo o impoetizável. Essa é a minha função. O que é impoetizável? É tudo que não cabe à poesia, eu vou lá e poetizo. A situação do Brasil. Você não consegue poetizar a situação do Brasil em 2022. Eu vou lá e consigo transformar a situação... Que não daria para ter graça, não Exatamente. Daria para achar legal. Eu acho lacunas na cidade com a minha fotografia, com as minhas frases. Eu encontro essas lacunas para fazer a minha arte, para criar a minha poesia. Uma coisa meio de moral, assim. O impoetizável moralmente, eticamente. Eu acho que por sermos brasileiros, já parece que a gente está num lugar impoetizável. Eu escrevi um texto a semana passada falando sobre a situação de São Paulo e tem um momento que eu falo que não há beleza na dor, não há beleza na fome. Então, como se inspirar, como ser um poeta, um sensível, um artista, num lugar que faz de tudo. Você acha que não há beleza na dor? Coletiva, não. Tá, no aspecto social. Eu não consigo imaginar assim, que na fome, se não estiver bom para os outros, para mim não estará. Mas e a dor que a gente curte? Não tem muita gente que curte uma dor? Eu acho que eu estou falando da dor social. Sim, né? Nesse aspecto. No aspecto de encarar a quantidade de moradores em situação de rua. Sim. Fome, frio, esse lugar que tô quase, vou morrer, nessa né? dor. Sim. Entende? Sim. E aí, como fazer para sobreviver num lugar desse? Sim, entendi. Então, acho que Você traz até uma luz para aquele lugar sombrio e morto. As pessoas falam que eu jogo luz nos lugares através das minhas fotografias e das minhas frases. Então, acho bonito também essa chegada de luz num lugar. Sim. Acho poderoso. Você sempre gostou de arte, assim, sua história de vida, você sempre teve contato com as artes. Como é que você se encontrou nesse caminho de falar, cara, eu sou artista, por algum motivo eu quero me expressar dessa maneira? Olha, se eu olhar para trás, eu acho que diz que toda criança nasce artista e depois ela deixa de ser. Mas se eu olhar para os sinais que a vida me mostrou antes de eu entrar na faculdade, eu sou formado em Direito.
Ai, prazer, eu sou economista também, é verdade, tá? Prazer. E aí, graças a Deus, eu saí desse lugar. E foi muito interessante observar com distância desse lugar. Os meus amigos da faculdade falavam: você vai ser melhor em outro lugar. Porque eu desenhava no código, eu escrevia coisas em cima das leis. Você escrevia coisas em cima das leis, tipo textos, poemas, reflexões. Eu fui fazer direito porque eu acreditava que a justiça e a lei, elas trabalhavam junto. No Brasil, a lei não quer dizer justiça. Existe uma lei para o rico e uma para o pobre. Com certeza. Então, o meu código, ele era todinho escrito com outras coisas e podia não ser sobre lei, desenhos. Então, eu olhando, eu acho que eu já tinha um artista dentro de mim. Estudar direito não me tirou. Você acha que o artista, então, estava num lugar rebelde, assim, revoltado também com esse sistema que você estava vendo? Nossa, por exemplo, a injustiça social, que é isso que a gente estava falando. Sim. Pô, o cara, sei lá, ele roubou uma galinha e ficou preso durante 10 anos. Uma pessoa que tem grana, rouba bilhões e o cara é solto e hoje está morando no exterior E ele é numa solto cobertura. porque a lei permite que ele é solto. E essa revolta trouxe essa vontade imagina, de ser eu queria ser artístico. presidente da República. Eu falava para minha mãe: eu vou mudar esse país. Eu vou mudar esse país porque está tudo errado. E aí, quando eu me deparei com a prática, né? Depois Cara, que eu a me gente formei, é muito parecido, viu? eu olhei os fatos, né? Eu gosto que a faculdade de Direito, a gente fala muito sobre os fatos. Não é a minha opinião, mas diante dos fatos, eu não poderia pensar de outra maneira. Para você que tem essa ética, essa moral, porque tem gente que continua, né? Imagina. Eu conheço um advogado que defendeu um patrão que o funcionário perdeu a mão e aí, para diminuir, falou: não, o funcionário tinha muita autoconfiança. O Brasil. Então, aí como é que você defende, né? Mas tem advogado que tudo bem, para você não é tudo e bem. a profissão existe para isso, né? Sim. Para defender. Eu sou economista e aí depois que eu falei assim, cara, eu sempre fiz arte e tal, e depois eu falei, vamos fazer o que a gente gosta, né? Mas eu perdi o tesão total porque eu entendi que existe política. Sim. Então, que número, o papel aceita qualquer coisa, mas que 1 mais 1 não são 2, depende de quem está sentado na mesa. Sim. E da brochei, cor, assim. e da cor da pessoa, Sim. Principalmente no Brasil. Sim. É chocante, tem trabalho de vários artistas que falam sobre isso, né? Sim. Sobre a colorização da penitenciária. Mas essa mudança de rota na sua vida também não foi só pelos seus amigos, então. Todo mundo falava que você... Mas não, o ímpeto já estava, né, em você. Chegou uma hora... As pessoas só estavam enxergando que você não estava querendo ver, de repente. Chegou uma hora que eu não tinha como não fazer... Negar esse ímpeto. Eu ganhei uma câmera, comecei a fotografar, fui fazer uma viagem, tirei muitas fotos. E quando eu voltei... Você lembra da revista Capricho? Sim. Pois bem, foi lá que eu comecei a fotografar. E eu aprendi a fotografar lá, eu fazia a revista inteira. Então eu fiquei lá 2 anos. Foi uma escola de fotografia para mim. E depois com o caminho natural, né, da fotografia, o entendimento de que algumas fotografias minhas falavam mais do que elas deviam. Então elas entravam no campo da arte. Sim. Então tem esse lugar. E eu nunca falei que eu era artista. Eu deixo para os outros falarem. São eles que veem eu como artista. Quem que falava isso? A Elis Regina acho que falou isso. Ou alguém assim, tipo, essas divas assim, que ou Elis ou a... Sei lá. Porque eu realmente acredito que... Ela falava assim, quem vê a gente não é a gente, você só vê o reflexo seu do seu espelho, né? Sim. Quem vê você são os outros, as suas reações, por isso que a gente se desenvolve tanto trabalhando, que é tão bom, eu acho, né? Sei lá. Você tem uma relação muito grande, assim, com... Você sempre morou no centro de São Paulo? Eu nasci no Tatuapé
E mudei Zona pro Leste, centro de São Paulo. mas no Tatuapé chique, perto porque do hoje... Corinthians. Tá, Baixo do Tatuapé, não é Jardim Anélia Franco. tá. Era meio a E periferia, há assim. 30 anos atrás, era um sítio. Tá. Só tinha o Corinthians. Ah, yes! Sou corintiana. E aí, vai fazer em 2000. Então, esse ano faz Já nasceu com o manto 22 anos sagrado. que eu moro no centro de São Paulo, desde 2000. Tá. Mas você morava lá no Tatuapé, desde sempre. Desde sempre. E aí, Saí da casa da minha mãe pro pra ir centro. pra onde eu moro. Por que o centro? Porque Qual é essa conexão tão forte que você tem? aconteceu da minha bisavó falecer. Ela tinha um apartamento no centro e ele ficou fechado por um tempo. E um dia eu fui lá com um amigo e falei, gente, Aqui é a minha casa. olha isso. E nesse momento, e eu acredito que foi nesse momento que aconteceu a mágica do que é para acontecer com as pessoas. Se eu não tivesse ido para esse apartamento, eu não teria tirado 200 mil fotografias. Eu não teria feito 6 filmes. Você acha que Eu foi não lá que te teria despertou? Com O certeza. centro que te despertou Com certeza. te instigou. E depois eu comecei a estudar sobre o assunto, né? O assunto de urbanismo, como a arte salva a cidade, e colocar em prática as coisas que eu acreditava. Então você ama o centro, é muito Amo grato. e odeio. Então, eu ia te perguntar sobre esse outro lado que tá tão triste, assim, pelo menos antes da pandemia, depois, aí na pandemia eu percebo assim, Sim. a gente tá percebendo que tem muito mais morador de rua, essa violência, essa miséria Sim. geral, miséria financeira, econômica, né, tipo, de alma, de amor, de compaixão, de empatia pelo próximo. Como é que tá para você enxergar esse centro que também se transforma, também tem esse caminho, né? Que é muita informação no centro, né? Imagina que eu tô há 22 anos, eu já vi o bairro. Ele teve várias fases de melhora e de piora. Eu acredito, da minha experiência, que a gente está no pior momento do centro de São Paulo. A gente está mesmo com aquela tentativa de renovação, pior lembra? Momento do centro. Eu nunca vi tanta miséria, eu nunca vi tanto morador em situação de rua. Eu sempre lidei com eles. Eu estou há 22 anos. E você lidou conversando? Sempre, imagina. Não são invisíveis, né? Para mim, não. E aí, infelizmente, na pandemia, de 23 mil pessoas morando no centro, na rua, foi para 37 mil pessoas. Quase dobrou o número. Sim. Esse número é assustador. É assustador. Porque ela vem junto com aquilo que você estava falando do foda, fim né? da humanidade. Quando você olha e você fala, deu errado. E quando eu falo que não há beleza na dor, é nesse momento. Eu não consigo achar, nossa, olha que olhar. Não, e as minhas fotografias, chorar, olha. As pessoas falavam isso. Que eu mostrava beleza aonde não existia. E que agora eu estou limitado pela situação de eu mesmo não conseguir enxergar beleza. Entende? Como que eu vou... Primeiro que eu já fotografei tudo. São 22 anos, é quase um obreiro da fotografia. Eu sempre tive muita responsabilidade com a produção da fotografia. Eu gosto de imaginar que se você pegar as minhas 200 mil fotografias, elas vão contar... Você contou que são 200 mil? São... Mais do que isso. isso. Eu parei de contar, eu contei, sei lá, pelo volume, né? Quanto cabe em cada DVD. Que é legal você saber, eu acho interessante, eu nunca saberia. Eu parei com 170 mil fotos. Mas eu tiro 3 mil fotos todo mês. Uau, no meu celular. Que legal. Entende? Então... Não é uma forçação de barra, e tá aí, em você. De obreiro da fotografia, eu acredito que eu me tornei... Eu uso a fotografia como uma ferramenta para dizer mais. E você tem esse ímpeto independente, você tá num trabalho, por exemplo, é teu isso. Não é que você tá sendo dirigido por algum... Que não é que eu quero tirar foto. Você precisa. Eu preciso tirar foto. Eu preciso registrar. Ai, que lindo, registrar. cara.
É bem, bem forte, assim. Porque, às vezes, eu sinto que eu sou apenas um instrumento de um registro eterno do que está acontecendo, como uma catalogação dos nossos tempos. Então, acho bonito ter alguém ali registrando isso. Você se permite vários pontos de vista para você mesmo? Assim, tentar interpretar, fotografar com... Porque cada fotografia, além de ser uma foto, é um texto, né? Sim. Sei lá, tem um subtexto às vezes, né? Dependendo. Diz que a gente, na arte e na fotografia, que a gente aprende a ler sem as palavras. Tá. Você pega uma fotografia, você lê ela. E eu acho bonito. Tem fotografia minha que, numa aula de arte, o professor ficou meia hora falando sobre aquela imagem. Foi a primeira vez que eu falei, que lindo, que uma imagem minha poderia ser um livro. Você entendeu que você falou... são essas catarses de aprender, né? De ser aluno a vida inteira, né? Que a gente é sempre, eternamente seremos, né? Seremos. Mas você se permite se colocar nesses outros lugares, assim? Mesmo dos lugares que você não gosta, assim, de pessoas que você teria asco, você fala assim, como que essa pessoa enxergaria essa cena com uma outra... Sem essa vida que eu tenho hoje, né? Com uma outra... Você tá entendendo o que eu perguntei? Mas eu só tenho restrições políticas. Primeiro porque, pelo meu trabalho com o Parque Minhocão, eu já tenho que lidar com os políticos. Eu já tenho que ir em audiência pública. Eu já tenho que ir na Câmara. Então já tá bom por aí, né? Já é suficiente. Já é suficiente. Vamos falar sobre o seu trabalho no Minhocão, que é uma grande obra. Vamos. Como é que surgiu? Como é que você... Como foi essa ideia? Como que surgiu esse trabalho? Que é lindo, que é... Cara, a gente estava mostrando você para outra pessoa. Ai, eu já vi essa frase lá no Minhocão. É super foda. Então, para todo mundo entender como ele começa, eu mudo para um lugar em 2000, que ele não era um lugar aprazível. Todos os meus amigos falavam, mas por que você vai morar lá? Ele já tinha uma situação delicada social no bairro, já tinha muito morador de rua, tinha uma iminência de violência e... Muito crack. Eu estava trabalhando. Sim, o crack ficava tava pequeno começando ali. já. Ficava pequeno. Ainda não dava para ver. A gente prestava atenção e via, né? Agora tá... Tinha em 2 ruas grupos pequenos. Tá. 2011, o Minhocão é eleito a obra mais feia da cidade. Eu, morando ali há 10 anos... Eleito por quem? Eleito pelo grupo de arquitetos, de engenheiros. Alguma organização que foi publicado isso? Sim, saiu no jornal. Tá. Minhocão é a obra mais feia de São Paulo. Eu estou ali por opção. A minha avó faleceu, eu escolhi ir morar no apartamento da minha bisavó. Todos os meus vizinhos, todos, estão ali por falta de opção. Ali é o lugar. Como você sente isso? Como você sabe, assim, como você percebeu que as outras pessoas estão lá por falta de opção? Por 10 anos de conversas com todo mundo. Tá. As pessoas moram ali porque o aluguel é 70% mais barato. Famílias que precisavam comprar imóvel. Você está dizendo os apartamentos perto do Minhocão mesmo, assim, toda de vista para o Minhocão. Todos do entorno Sim. do Minhocão, eles estão ali por falta de opção. Sim, que eles são... devem ser bem mais baratos mesmo por conta do barulho. Muito, né? mais. Tá. A rua de trás é surreal, assim, é 70%. Isso aconteceu no 3º mês de construção do Minhocão, em 1974. Em 3 meses, todos os imóveis perderam seus valores. Nossa, foi muito, que foda, que triste. Para muita gente perdeu patrimônio pra todas caramba. As vizinhas da minha bisavó saíram do prédio. Só minha avó ficou. E você sabe por que sua avó ficou? Desculpa. Porque ela tinha derrame. Hum. Ela ficou vegetativa numa cama. E ela tinha alguém para cuidar? Tinha o meu tio-avô. Não... Tinha pessoas que cuidavam dela. Então, ver, depois de tantos anos... E eu já perguntava para minha mãe, quando eu ia visitar minha bisavó, por que a avó mora na beira dessa estrada? E por que essa estrada está no meio da cidade? Uhum. É muito significativo uma via daquele tamanho, sem semáforo, as pessoas correm, então ela vira uma estrada. Tá. Mas essa estrada está na frente da janela das pessoas, sim, das famílias. Sabe a sensação que você tem de chegar em casa e abrir a janela? Ai, vou descansar.
Isso nunca vai existir lá. Nunca existiu desde a construção daquela obra. Daquele, o que você ia chamar? Aquele monstro. É horrível, assim. E ao mesmo tempo que é isso. Depois eu fui uma vez dar aula sobre como o feio me inspirou. E eu entendi que eu só fiz o que eu fiz porque lá atrás alguém falou que aquele lugar era o lugar mais feio da cidade. Você foi provocado. Na semana seguinte, eu chamei 20 amigos e eu pintei metade do Minhocão com flores gigantes, com o intuito de... Por fora ou por dentro? No asfalto. No chão, no asfalto? É, em cima. E você podia fazer isso? Não. Foi uma contravenção que Mas você na podia... lei, não tava tudo que não é proibido é permitido. Ah, não estava previsto isso. Que engraçado, Não, olha. A hora que a Que polícia sorte chegou... que você teve, deve ter muita A hora gente. que chegou a polícia, eu falei, seu guarda, não é Me mostra possível aqui que vocês vão prender a gente porque estamos pintando flores gigantes. E ele viu que eram pessoas pintando flores. Ele Não falou, estava ninguém drogado, nada, não era uma imagina, festa. foi lindo. E aí, eu lembro que eu fiz isso para os meus vizinhos. Eu queria que naquele domingo eles abrissem a janela e vissem a obra mais feia transformada num jardim. Porque de cima, e eram flores infantis, não eram... Obras de arte, de Não expressionismo. era grafite, não Sim. tinha... E, curiosamente... Quer dizer, era uma obra de arte, mas não com essa dificuldade de compreensão. Esse trabalho, naquele ano, ganhou um prêmio em Nova York, da melhor street art do mundo. Isso foi em que ano? 2011. 2011. Aí saiu na capa do jornal, saiu naquela revista... Me prende agora! Época que eles faziam os 50 motivos para eu gostar de morar em São Paulo. E um deles era... E aí eu fui incluído na lista. Putz. Existe um menino que pintou flores para os seus vizinhos e acabou ganhando um prêmio da melhor street art. E eu acredito que naquele momento que começou. Virou um propósito. É, porque eu não fiz para ganhar nenhum prêmio, eu não fiz para fazer arte. Você fez de coração, era assim. Um morador precisando me dialogar com os meus vizinhos e o diálogo foi gigantesco. Puxa, que... E aí, a partir desse momento, abre-se, né, uma liberdade poética para eu agir no centro. Aí eu fui chamado para ser o curador da virada cultural, trazer a arte para aquele lugar. O primeiro prédio pintado, para mim, é muito significativo, que eu chamei uma artista, que ela pinta ervas daninhas gigantescas. E aí, na virada cultural, eu pedi para a prefeitura se eles me permitiam que durasse, uma das obras durasse mais, e aí foi muito significativo. Eu ver uma planta, né? A raiz da planta saía de uma caixa d'água de um prédio e subia no prédio inteiro. Naquele lugar, e eu gosto sempre de falar isso, aquele lugar foi ressignificado, mas ele não foi requalificado. Uhum. Ninguém da prefeitura falou, venham no Parque Minhocão. Ele se ressignifica. Ele já estava fechado? Não, ainda não. Ninguém ia no Minhocão. Tá. Passavam 3 pessoas no Minhocão num domingo. Hoje são 20 mil pessoas no domingo. É a coisa mais linda do mundo. Foi aí em 2011 que começou seu trabalho oficial. Eu comecei a estimular a parte de ressignificar. Esse espaço urbano. Das pessoas olharem para aquele lugar com um pouco mais de generosidade. Sim. Hoje, quando eu vejo um bebê engatinhando no asfalto, pessoas fazendo piquenique com toalha, como se elas estivessem num gramado. É muito... E claro, né? Que cidade é essa que eu vivo? Que o asfalto se torna grama. Outra poesia, né? Mas eu acho muito... E ao mesmo tempo, né? Eu odeio a estrutura. Mas a estrutura me permitiu que eu sonhasse. E materializasse, né? Como um agente ativo da transformação do centro. Eu vi isso acontecendo. E a série Imagens ao Sol? Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol.
Um Lugar ao Sol faz parte dessas 200 mil imagens. Quando eu mudei e eu ganhei a minha primeira câmera, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma lente 500-700. É uma luneta. Eu pego na câmera... E você consegue ver o cravo aqui. Da pessoa lá embaixo. Assim. Eu entrei... Aperta essa espinha de acho. E é muito interessante isso, porque imaginar que isso aconteceu em 2000, não passou muito tempo, e se hoje eu fizesse a mesma coisa, isso seria, no Twitter, ia causar. Quem esse homem pensa que é para invadir a privacidade, de invadir as varandas das pessoas? E aí eu tenho milhares de... justificativos. Não é nem justificativa, são pareceres jurídicos de artistas que fizeram a mesma coisa que eu em Nova York. E aí o parecer da juíza... mas você foi processado alguma coisa? Eu não, nunca. Nunca. Pelo contrário, todas as pessoas que se reconheceram nas minhas fotos... gostaram. Pediram a foto para pôr na parede da casa. Um Lugar Amaram. ao Sol? E aí você estava na sua varanda. Imagina que meu apartamento é 360 graus. Eu tenho visão de tudo. Tá. Eu estou no último andar de um prédio. Tá. Então, na minha frente tem pelo menos 500 apartamentos. Daquele ponto, eu passei mais de 10 anos fotografando tudo. Os hábitos. Se vier, eu gosto de pensar que se vier um extraterrestre e pegar minhas fotos... Eles vão saber... Eu acredito muito. Uhum. Não é possível. Só nós estamos aqui. E muita coisa. Eu já fui em encontros de ufologia. Super acredito. Eu nem acredito que eu sou daqui. Eu não acredito que o meu espírito seja daqui. Tá. Então, eu só posso acreditar aqui, sim. E aí, se eles pegam as minhas fotografias, eles vão saber o que as pessoas comiam, que elas dançavam, o que elas usavam. Como uma catalogação da humanidade. Por que não olhar para cá, né, na minha frente? O artista, né, quando sai esse assunto, né, até onde vai a privacidade do outro, eu entro sempre num lugar de legalidade e de moralidade. Eu posso estar sendo ilegal, mas eu não estou sendo imoral. Eu não estou querendo achar o seu erro. Tá, total. E para mim, esse seu retrato, junto com 100 mil retratos, não é sobre você. Se alguém fosse falar alguma coisa, eu ia responder isso. Não é sobre você. Posso te mostrar meu trabalho? Eu estou registrando a humanidade. E, claro, quando eu li um parecer de uma juíza que falava que os artistas, eles precisam estar aonde o outro não chega, me deu uma licença poética. Aonde que você leu isso? Saiu na capa da Folha, num caso de Nova York de um fotógrafo que tirava fotos das janelas, das pessoas que estavam perto das janelas, e um pai reconheceu uma criança numa das fotos. E a juíza entendeu que em toda a época, né, da história da arte, desde que a gente conhece a arte como ela é, sempre teve o artista que fotografou o proibido, o que ninguém queria saber. E aí entra... Imagina, eu trabalhava na Capricho. Eu tinha, na época, que fazer foto de paparazzi. Eu tinha que ir num lugar, esperar a menina sair na varanda do hotel. Uhum. Eu questionava qual é a diferença de uma celebridade para uma pessoa comum. Talvez eu esteja jogando luz também a essa pessoa e tornando ela o que merece como ser humano. Inserida na coletividade. É que, assim, é muito capitalista. Você autorizar que fotografe a menina de biquíni na varanda porque vai vender no jornal e você julgar e recriminar a fotografia de um anônimo sem contexto, porque se você realmente... Se você vê uma foto sozinha, esse fotógrafo pode ser que ele esteja invadindo a privacidade dessa pessoa. Na pandemia, aconteceu uma coisa curiosa.
no mundo inteiro, os fotógrafos começaram a registrar os seus vizinhos. E aí um filósofo brasileiro escreveu que as varandas e janelas se tornavam também espaço público. Por quê? Porque elas começaram a dialogar com o vizinho, elas colocaram música para os vizinhos dançarem, as pessoas jantavam shows, nas varandas, nos mesmos horários. Olha. É tornar aquele lugar público. E pela distância. Hoje também eu li uma frase de quem anda nu em casa, o problema é de quem está vendo e não meu que estou andando. Uhum. Eu não estou ali buscando pessoas nuas, entende? Primeiro porque eu vejo coisas, tipo, um simples fato de uma pessoa jantar numa varanda minúscula, virado para o minhocão. Então eu tenho uma situação com a minha lente. Eu puxo a imagem, tem um jantar francês acontecendo. Quando eu puxo a minha lente, eu tenho o contexto de um prédio velho, com 70 mil carros passando embaixo, com um mar de prédios atrás. Esse contexto me interessa. Então, eu acho bonito. E Um Lugar ao Sol foi porque, na maioria das vezes, esses registros, eles vêm diferente do que na praia, que o sol, né, nas cidades, ele é escasso, assim, às vezes. Ai, consegui ele um é sol libertador. Aqui. Sim. Em São Paulo, não. Você entra numa fresta do sol e você vai aproveitando aquele sol até ele ir embora, mas ele dura muito pouco. Então tem várias fotos de pessoas tomando sol no balcão, não é nem no chão, é no balcão. Se ela espirrasse, ela podia cair do 8º andar. Você falou... eu tô pensando toda hora que você falou que seu trabalho parecia um obreiro. Uhum. Porque parece que os seus trabalhos sempre têm um propósito forte. Daí fica muito tempo com esse propósito, né? Como um obreiro mesmo. Eu me vejo como um obreiro. Muito engraçado essa... Engraçado... eu nunca... Primeiro que eu não gosto de pensar que eu sou um fotógrafo, eu não gosto de pensar que eu sou um artista plástico, eu não gosto de pensar que eu sou poeta. Qual que é... Para que serve a Associação do Parque Minhocão e como é que você atua nessa associação? A Associação do Parque Minhocão nasce no momento onde o minhocão se ressignifica, então não se pessoas requalifica. Começam a frequentar o lugar. Esse lugar precisa virar um parque. Então, mas depois que fecharam, ou fecharam porque começaram Não, ele sempre ficou fechado. Ele sempre ficou fechado. Em 94, a Irundina fechou à noite. Ele ficava o tempo todo aberto para carro. De repente, a Irundina fala que é insalubre o minhocão aberto à noite, porque as pessoas precisam dormir. É fechado 9h30 da noite. Todos os dias? Todos os dias, desde 94. E abria? Abria às 6h30 da manhã. Uhum. Mas é muito cruel pensar que 6h30 da manhã o bairro está com 12 decibéis e 6h35, 80 decibéis. Uhum. As pessoas pulam da cama. Não tem saúde. O copo ao lado da cama treme na hora. Então, o que você tinha perguntado? Da Associação do Parque Minhocão. Quando a gente começa a ver o fluxo de pessoas aumentando todo final de semana. Peraí, então, mas antes a Irundina fechou só de noite. Lá atrás, 94. E aí quando que no final de semana virou? Durante a noite e fechou aos domingos. Ela já tinha fechado em 94? Ela fechou aos domingos. Tá. O que a associação, ela vem, a primeira coisa que a gente faz é, não dá para esperar até 9h30 da noite para fechar. Tá cheio de velhinha querendo assistir novela, tá cheio de gente querendo estudar, tá cheio de... Elencamos... Tem vida. Tem vida. Eu sempre falo isso, tem vida nesses apartamentos. A gente conseguiu que agora feche às 8 da noite e abra às 7 da manhã. Parece que não é muito, mas faz diferença. Uhum. E fecha para os carros na sexta-feira e só vai abrir na segunda. Mas como que você conseguiu? A gente é essa associação. Associação e como é que e o poder público. E o poder público. E indo em milhões de audiências públicas,
mostrando dados da Organização Mundial de Saúde. E é difícil conquistar Muito. Quantos é uma anos você luta. precisou? A gente ficou de 6 anos para conseguir isso. Vários finais de semana. E muda governo, e muda pessoa. Isso a gente nem vai falar. Porque a cada mudança de prefeito... Começa tudo. Volta tudo a estaca zero. Nossa. Tanto é que agora o Parque Minhocão voltou a não ser reconhecido como parque. Na gestão do senhor Ricardo. Que eu prefiro não falar. Que coisa louca, né? Que coisa incompetente. Você ajuda também, eu vi que tem uns jardins verticais. Isso aconteceu também. Não tem mais? Faz tempo que eu não passo lá. Mas tinha, né? Uns jardins verticais. 8 jardins verticais. Fecharam a água. Todos estão mortos. Vários tiveram que ser retirados. Sim, que era muito legal. Que é o que eu tô falando. Eu vi acontecer uma coisa... Mas a associação tá aí. Mesmo que não tá reconhecido... Mas o meu papel hoje, por exemplo, eu também cuido do Instagram do Parque Minhocão. Tá. Ali eu passo as informações, mas eu também enalteço o espaço público, como consequência da casa. Por que fez sucesso? É uma continuação da nossa... Por que fez sucesso o Parque Minhocão? Porque ali o número de apartamentos pequenos é enorme e as pessoas precisam de espaço para circular, não dá para receber um amigo. Então, hoje em dia as pessoas recebem no Minhocão. Ah, vem aqui, vamos fazer um piquenique lá, hoje passear com o cachorro. E aí é isso que é o mais legal de tudo do Parque Minhocão. Quem ressignificou o espaço foram as pessoas que frequentam. De 2011, eleito a obra mais feia de São Paulo. Em 2021, ele é eleito o lugar mais legal para aprender a andar de bicicleta, patins e skate. Que legal. É o lugar onde todas as escolas de fotografia, na primeira aula, vão para o Parque Minhocão. Ele tem índices humanos agora. Uhum. E imagina, num lugar que só passava carro, agora um menino vai convidar um menino ou uma menina para ir passear, vai pegar na mão, vai dar um beijo. Aquele lugar se ressignificou. Uhum. Eu coloquei um humano ali. Sim. Sabe? Eu coloquei uma criança aprendendo a andar ali. Por mais difícil que seja, né? Eu leio os comentários quando fala-se de Praia de Paulista, que as pessoas falam, nossa, que triste que você só tem isso. Pode ser triste, mas para muita gente é muito feliz. Você sairia de São Paulo? Você pensa em sair de São Paulo? Penso. Tá. Penso porque a cidade me deu muito, mas a cidade me tira muito. Sim. E a questão do barulho tá ficando muito séria para mim. Tá. 22 anos. Sua tolerância já tá diminuindo. Com 80 decibéis todos os dias. Quantos? 80. 80. É quase o começo de uma pista de avião. É a mesma coisa. Nossa. Só que é o dia inteiro. Sim. Você consegue ver outros lugares que você sente essa instiga? Assim, você fala assim, puta, aqui podia ser um lugar tão legal, porque São Paulo continua super Olha, eu vou te responder uma resposta que eu dei para uma jornalista carioca, que me perguntou se eu moraria no Rio, e eu respondi para ela que eu não moraria porque o Rio é lindo. Porque eu viro a esquina e tem uma pedra gigante, e eu vou até o fim da rua, eu vejo o horizonte. Já ali, por pior que seja, né, em termos sociais e de segurança, o Rio de Janeiro é lindo. Eu não teria o que fazer lá. Você precisa de uma função, você tem que ter um acabo propósito acreditando da coisa do obreiro. Que o feio, que o que não existe ainda me interessa. Imagina, já tá tudo pronto aqui, que eu vou fazer? Já tá lindo. Todas as viagens que eu acabei fazendo em determinado momento da minha vida foram nas cidades que ganhavam cidades para pessoas. Eu precisava saber o que é uma cidade para pessoas. Como ela é feita? Como é feita a calçada? Como é feito o asfalto? Como é feita a iluminação? Como se dá a segurança das pessoas? Uhum. E aí você chega no seu país e é lamentável.
Porque também são fatos, são dados. A maior taxa de mortalidade da terceira idade é de queda em buracos na rua. Se a gente não tem calçada para idoso, Peraí, já começa errado. a maior taxa de mortalidade da terceira idade isso? É derivado de tombos na rua, que a pessoa machuca a bacia. Tem um osso aqui que na terceira idade é difícil dele se corrigir. Ele acaba infeccionando e a pessoa em 6 meses morre. Eu só sei isso porque minha outra bisavó caiu na rua e aconteceu isso. Eu fui estudar. Mas tem um debate enorme sobre se a calçada é pública ou é privada. Não, é só aqui. Só aqui, nesse lugar que colocam, isentam o poder público de fazer uma calçada decente. Porque em qualquer país que você for, você sai à noite, tá cheio de idoso na rua, tá cheio de cadeirante na rua, tá cheio de criança com carrinho na rua. À noite. Vai andar. Hoje em dia, não mais em todos os bairros, mas principalmente no centro de São Paulo, você não vê um idoso depois das 6 da tarde. E para mim isso é um índice muito sério, né? Um fato muito sério. Então, como que isso também me estimula? O que eu posso fazer para melhorar a iluminação? O que você pode fazer? Eu pareço um tonto. Eu ligo para a prefeitura quase que diariamente, falando: olha, na rua tal, os postes estão todos apagados e por isso chegaram. Bem na entrada do Minhocão tinha uma entrada que não tinha poste, que é do lado da delegacia. Ali começou o uso do crack. Mas só começou o uso do crack porque o poste apagou. Vamos consertar o poste. E você conseguiu? Esse Sim. caso, sim. Puseram a escada. Essa associação do Minhocão também ajuda com esse tipo de iniciativa? Sim, mas é mais eu. E você já pensou em fazer uma história para essa qualidade de vida urbana? A minha luta agora... Mas sozinho? Eu sei que cada um tem que fazer a sua parte. E assim a gente gente muda aos no tempo que eu cheguei aqui, na idade que eu tenho, de ficar puxando a orelha de marmanjo pra ir junto, entendeu? Não, tipo assim, fazer uma... Igual você tem a associação do Minhocão, pensar numa associação também, sei lá, não quero mais nenhuma associação. Tá. Cansou. Não, assim. Porque você percebe que individualmente... É importante, cada um tem que fazer o seu, né? Não, e eu acabo fazendo mais pelo coletivo do que o coletivo. Eu já chorei muito por causa disso. E os meus amigos me pedem para eu não parar. Porque se eu parar, vai dar vontade de um monte de gente parar. Então, só me resta continuar. Dá uma música. Essas frases que você... Eu não fui irônica a dar uma música, porque não, o jeito que você fala é muito... Imagina. Assim, é super poético. Essas frases que você escreve no Minhocão, da onde vem essa inspiração? Ou é um recado pra gente mesmo que tá passando lá? Tem alguma frase que te marcou demais, que você quer dividir aqui? O Eu Sabia Que Você Existia. Ai, que lindo, né? Tem uma foto até com um casal, assim. Importante, numa cidade como São Paulo, alguém saber que você existe, mesmo sem te conhecer. Para mim é muito poderoso. Lá atrás eu coloquei esses lambes em lugares que as pessoas só passavam, saída de metrô. Imagina, você vem do interior de um lugar longe. Você vem tentar a vida em São Paulo como a maioria da população. Você coloca essa frase, o impacto individual das pessoas. A pessoa que se sentia sozinha, alguém sabe que eu existo. E quando você põe no muro, sou eu que estou falando, mas é a cidade também. Sim. Esse trabalho você conseguiu para colocar esses lambes? Foi um projeto? Foi um projeto junto com a Secretaria de Cultura. Em que ano que foi? 1 mês antes da pandemia. Tá. E aí, que bom, aí deu tempo de e aí o impacto dele... Porque imagina que a pandemia inteira o Minhocão ficou aberto para os carros. Então, continuou passando 75 mil carros todo dia lá. 75 mil pessoas eram impactadas com as minhas frases. Na pandemia, diariamente, mais de 100
mensagens todo dia no Eu meu ia te Instagram. perguntar isso, como é que é o feedback? Até hoje. Até hoje. Até hoje O pessoal é uma média, se eu faço a média do mês, é tipo, eu preciso responder 100 pessoas todo dia. E você gosta Muito, desse contato? muito, muito. Eu acho que é sobre isso. Quando eu escrevo Eu Me Vejo em Você, é reconhecer no diferente alguém que realmente é muito parecido de mim. A gente fica numa questão, né? Desde a questão social, racial, questão de gênero. Mas a gente tem as mesmas necessidades, né? Não, e o reconhecimento, a empatia é uma palavra que guia também o meu trabalho. Eu me coloco no lugar do outro o tempo todo. E eu só faço o que eu faço porque eu me coloco no lugar do outro. Porque eu não conseguiria por fazer você não diferente. precisaria, assim, É isso que talvez. eu falei aquela hora. Não é que eu quero, eu preciso fazer. Não é que eu sou fofinho, eu não sou fofinho. Sabe? Às vezes eu tenho vontade de explodir, eu choro muito, eu sou super sensível com o dia a dia. É difícil estar vivo em 2022, mas eu preciso continuar, não é isso? Só nos resta seguir. Seguimos. Avante. Eu escrevo avante todos os dias para alguém. Sim. Só nos resta seguir. Tentar ser alguém melhor do que era ontem. Tentar fazer diferença no seu prédio, no seu bairro, na sua rua. Então, acho que é isso. A gente está chegando no final, infelizmente, dessa conversa muito gostosa com Felipe Morosini. A gente vai fazer uma rapidinha, tá? Você topa? Topo, super. Adoro. Digital ou analógico? Digital. Minhoca ou passarinho? Passarinho. Viagem interior ou viagem de carro? Viagem de carro. Você entendeu, né? Aham. Memória na cabeça ou no celular? Na cabeça, com certeza. Cozinhar ou comer? Cozinhar e comer. Ah, sacanagem. Comer. Tá, obrigada. Frase ou textão? Frase. Legal, Felipe, muito obrigada. Foi Obrigado eu. muito legal. Obrigado Foi eu. bem bacana, eu gostei demais desse papo. Quer passar algum recado que eu não te perguntei, que você queira deixar esse axé aqui? Esse espaço é seu, por sinal, viu? Sempre que você quiser, Obrigado. seja bem-vindo. Eu vou aproveitar. Para quem não conhece o Parque Minhocão, por favor, visite o Parque Minhocão, porque é muito emocionante e é muito poderoso ver o espaço público se transformar numa reunião de humanos, numa troca de diálogos honestos em futuros possíveis. É isso, obrigado. Como a gente acha você? @Felipe Morosini. Legal. Obrigada, gente. Até o próximo BoraCast. Bora!